Chamamos agora para mediar o debate, com muito prazer aqui, ele que provou ontem que além de belíssimo engenheiro, é músico de mão cheia, cantor, o nosso querido Carlos Café, que agora fala pela Evo Service. Vamos lá. Muito bacana as apresentações, obrigado pela trota, foi muito legal a sua abordagem, mostrando que o mercado é mais do que o produto, né? É resiliência, ou seja, quando eu comecei a trabalhar nesse setor, eu acho que a maioria das marcas já não estão no Brasil mais, de módulos, de inversores, foram embora em 2, 3 anos. Então, perdurar realmente é a palavra-chave para a gente seguir nesse mercado, selecionar bons fornecedores. E o bacana dessas apresentações foi que a gente viu coisas reais, né, pessoal? Cases reais sendo mostrados, não simplesmente mostrar um produto, mas sim a relevância de estar investindo em tecnologia. Uma outra coisa importante que a gente tem que detectar no mercado, há um retorno fabril para a Europa, há um retorno fabril para os Estados Unidos. Isso é muito bom, né, porque a gente tira toda a concentração da China e começa a ver a Europa se movimentar para ser dona de uma indústria forte. Infelizmente, no Brasil, a nossa política industrial ainda é um pouco amadora, mas a gente também tem que pensar em trazer service para cá, atender o futuro, né? Você não pode ficar só num produto que você não tem um centro de atendimento no Brasil. É muito arriscado, pessoal, muito. Né? Eu faço service, faço operação e manutenção de dezenas de plantas pequenas e grandes, e quando você não tem o fabricante na sua mão, não entende a tecnologia, o cliente fica frustrado, aí você não consegue resolver o problema. Beleza? Vamos lá, pessoal, vamos abrir para o debate aqui, com todos os palestrantes, e aí eu gostaria que vocês fizessem as suas perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer direta para a turma? Bom dia, pessoal. Na verdade, o que eu tenho visto nessas palestras e nas outras palestras, todo mundo falando que tem o melhor produto, maior longevidade, maior performance, mas eu nunca vi um teste comparativo competitivo. Porque, na verdade, quando a gente chega no cliente e fala esse inversor é melhor porque a gente conhece, o concorrente vai chegar e vai falar a mesma coisa e todo mundo vai falar que o dele é melhor, claro. Mas eu nunca vi um teste mostrando isso aí. Apesar dessas empresas que vocês falaram que no começo, eu também comecei lá em 2016, não estarem mais no mercado, eu não gostaria de esperar 4 anos para falar para o cliente, está vendo que eu estava certo lá quando eu falei para você? Então, o teste competitivo, né, uma análise competitiva, seria muito importante para validar tudo isso daí que vocês, né, e que os outros também estão falando. Alguém tem isso daí? Ou alguém tem algum instituto, ou as próprias empresas fazem isso daí? Obrigado. Deixa eu só comentar uma coisa. Sobre esse tema, a gente está, como a BGD, falando como vice-presidente da BGD, nós estamos muito antenados com isso. Hoje à tarde, das 2h20 até as 4h30, nós vamos tratar desse tema no painel, e, na verdade, a nossa intenção da BGD, com os fabricantes de inversores, com os laboratórios, é criar um programa que aumenta a validade e a certificação dos inversores no Brasil. Não simplesmente a etiqueta do Inmetro, não simplesmente uma declaração do fabricante. Por quê? Porque em ensaios reais, a gente detectou que tem muita tecnologia que não entrega o que ela promete. Foi muito legal o Trota abrir o inversor dele aqui e mostrar o IGBT, a placa, mas eu dou serviço para muitas empresas. Na hora que você abre o inversor, tá, você vê que o que foi vendido não está ali dentro. Isso está acontecendo. Então, não sei se vocês já ouviram falar de um programa que chama PIVEL, que é um sistema independente de avaliação de qualidade de módulos de inversores. Nós estamos criando o nosso PIVEL no Brasil, justamente porque a gente tem detectado defeitos e falhas nos produtos que não condizem com o que está escrito em catálogo. Então, hoje à tarde, a gente vai debater isso. O Instituto Toton e o professor da Federal de Santa Maria vai mostrar como vai funcionar, beleza? E as novas exigências, as exigências a mais, que a gente vai indicar ao mercado para que a credibilidade seja assegurada. Beleza? Bom, é uma pergunta extremamente importante, né? Por isso que a gente já abre o primeiro slide, abrindo o inversor, né? E nós, na Sunbase, temos exatamente esse posicionamento, né? Qualquer distribuidor que queira comprar o nosso equipamento, instalador que queira conhecer, eu tenho vários inversores abertos, e um distribuidor, por exemplo, que quer conhecer o equipamento, eu entrego um equipamento para ele e falo, testa, analisa, faz os seus comparativos, depois nós falamos em preço, falamos na área comercial. Isso a gente entende que é extremamente importante,
Mas nós também da Sunways estamos buscando as certificações nacionais e essa criação desse PVEL, né, vai ser importante para todos nós, para que a gente possa ter uma certificação independente batendo com a nossa certificação. Então, isso é muito importante. E a gente considera que isso, é o que eu falei, é o que vai perdurar uma fábrica de inversores, mostrando exatamente aquilo que está entregando, porque, como o professor Marcelo falou no início, nós temos que entregar usinas de qualidade. E o inversor é uma peça fundamental para isso. Ok? Com certeza, Trota. Eu acho que todos esses pontos são muito relevantes. Nós também temos essa ação no sentido de promover esses testes. Inclusive, hoje a gente está promovendo junto ao LESF da Unicamp, né, que é o laboratório do professor Vilalva. A gente disponibilizou alguns equipamentos que estão sendo testados. A gente tem aí mais de 5.000 inversores instalados hoje já no Brasil, rodando. A gente teve apenas um acionamento em garantia nesses 2 anos aí que a gente tem de rodagem. Esse track record é muito importante. E, muito além disso, a gente promove e estimula esse teste por parte dos distribuidores, que tem uma responsabilidade técnica minoritária nesse processo, mas nós temos um suporte técnico que também faz todos os testes, né, e um controle de qualidade que é muito importante. Inclusive, essa semana a gente participou de uma concorrência de um distribuidor e, né, não posso citar nomes por questões de ética, mas eu achei incrível porque eles fizeram né, um simpósio ali de tudo que seria necessário para testar a qualidade dos inversores. E nós fomos um dos 3 únicos que passou para essa segunda etapa. Então, isso é muito relevante. A gente está muito antenado nisso, e não é à toa que todos os nossos equipamentos, a primeira etapa de certificação é a IEC, que é o Instituto Europeu de Certificação. Então, lá eles têm padrões de qualidade extremamente altos, que são levados em conta mundialmente. Então, a gente já tem essa referência, mas é substancial, é extremamente relevante que a gente tenha isso no Brasil, que a gente construa isso, porque vai muito além de custo, né? A gente está falando de segurança do usuário, a gente está falando de vidas, de integridade de construções, e isso é muito importante para todos nós. Bom, vamos lá. Realmente, como a Kerratec também, ela tem, né, como eles falaram também, todos os treinamentos que a gente faz, a gente abre o inversor, né, mostra, dá treinamento de como funciona cada placa, cada situação interna do nosso inversor, tanto para os nossos distribuidores quanto para os integradores que utilizam os nossos inversores. A gente também pensa na qualidade, né? Todos os nossos inversores também são testados e normatizados pelas IECs internacionais, como já foi dito, né, e todo o nosso sistema de teste na fábrica. Então, a gente tem mais de 6 ou 7 laboratórios para teste de confiabilidade dos nossos produtos. Temos um teste de laboratório a nível de megawatts, como eu havia dito, né, a gente tem unidades de 2, 3 megawatts de potência, a gente consegue testar, e todas as unidades que a gente manda, não só para o Brasil, mas como pelo mundo, passam por todo o crivo de testes, antes mesmo de embarcar. Então, é muito difícil alguma unidade vir com algum problema, e a gente garante esse funcionamento, bem como também pelo todo o histórico da Kerro, né, 33 anos, fornecendo esse tipo de produtos, então, com grandes aplicações, então a gente consegue garantir aí todo esse funcionamento dos produtos. Pessoal, a gente está avançando para um mercado agora que vai exigir, talvez um dos nossos principais desafios no mercado brasileiro é a capacitação da mão de obra, da pessoa que executa. Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai vir com... O inversor é o grande responsável por grande parte dos problemas que a gente detecta fisicamente, mas, na maioria das vezes que eu percebi, ele não era o culpado efetivamente, ele sofreu com uma má instalação, um mau entendimento da operação dele, e agora, com a vinda das baterias, isso passa a ser um tema extremamente crítico, porque a bateria entra com um nível de perigo, um nível de incêndios que a gente detecta no mundo,
que é ainda maior, né? Então, a gente tem algumas evoluções tecnológicas que vêm sendo ventiladas aqui no mercado, de tornar obrigatório o sistema de detecção de arco, para reduzir os níveis de curto, enfim. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês estão se preparando para as novas exigências do operador nacional? Hoje à tarde ele vai apresentar para a gente o que precisa mudar no inversor. O Marcelo falou muito bem. Como é que a gente vai se comportar quando a gente tem um problema de frequência ou tensão, para não ter afundamentos e ter um blackout, como está acontecendo na Inglaterra nesse momento, que há um programa gigantesco de retrofit de inversor, bilionário, porque os inversores lá não estavam preparados para trabalhar com isso, e nós estamos chegando com isso aqui. Como é que vocês veem isso? Qual a posição de vocês em relação à detecção de arco, a capacitação da mão de obra que vai trabalhar com vocês aí nos próximos anos? Bom, legal. Então, os inversores nossos, a nossa linha já, em questão de aplicação em nível comercial e industrial, ela já tem esse detecção de arco integrado nesse equipamento. Então, a gente já está preparado. Se caso for necessário, a gente já consegue fazer a utilização desses produtos. Mas é muito importante a qualidade. Como a gente diz, o inversor ele é o único instrumento no sistema fotovoltaico que fala, né? Ele é o único que tem a tela. Então, geralmente, o que vai mostrar nele não é a falha em si. Pode ser que é uma falha dele, sim, geralmente a gente pega lá sobretensão, subtensão, porque a gente sabe que a rede aqui no Brasil não é estável, né? A gente encontra diversas variações aí em todo o território, 220, 254, 240, então a gente tem diversos, né? Mas ele é o único que fala, então geralmente o integrador ou outra pessoa que quando vê a falha nele tende a entender que a falha é o inversor, mas geralmente é outra coisa o problema, né? Mas em questão de proteção, né, todos os inversores da Keva, eles já estão com o mais alto nível de proteção, até mesmo pelas aplicações industriais e comerciais que a gente tem de alto nível, seja ela por nível de escala de megawatts, então eles já estão muito bem preparados e acredito que se tiver alguma mudança a gente já vai estar preparado para isso. Show. Excelente ponto, né? Muito importante. A gente tem alguns diferenciais que são muito importantes. Todos os nossos inversores eles já são acoplados com essa detecção anti-arco e o nosso sistema de software ele está todo interligado para poder receber essas informações numa central de monitoramento, que está diretamente ligado ao nosso suporte técnico no Brasil. Então, a gente faz esse acompanhamento, né? A gente tem um time de suporte técnico dedicado para a parte de inversores e hoje eles estão felizmente ociosos, né? Então, os colaboradores hoje têm ficado muito atuantes nas tendências regulatórias e normativas para que a gente esteja sempre de acordo. Nós somos um dos únicos e um dos primeiros fabricantes de inversor chineses que vieram para o Brasil e já entraram com garantia de 10 anos para qualquer tipo de falha, né? Com a questão de estoque integral aqui no Brasil para troca em garantia, né? Outro ponto que é muito bacana é que a gente sempre aconselha. Ontem mesmo estava falando com o pessoal da Embrastec. Tudo bem, o nosso inversor tem o DPS tipo 2, mas sempre tem que instalar com a String Box. É necessário, porque se você tiver um problema, você não vai abrir um inversor para você trocar o DPS de dentro. Você tem que instalar com a String Box. Então, muitas das vezes em que a gente pega problemas nos inversores aí a nível geral de mercado, está muito perto das proteções e não do equipamento em si. Além disso, tem um outro ponto que é muito interessante do inversor da Livoltec, é que a caixa de junção ela fica separada. Então, o instalador ele não vai ter contato direto com a parte de corrente contínua. Isso leva uma proteção para o equipamento e também para o usuário, para o instalador. Então, são pontos muito importantes que a gente gosta de destacar e a gente tem esse olhar muito forte, porque, afinal de contas, para você oferecer uma garantia de 10 anos no equipamento, você precisa ter um fundo garantidor para isso e você precisa ter esse respaldo por diversos estudos. Então, a gente consegue prover isso com muito conforto e tranquilidade para todos os nossos clientes.
Perfeito, Café. O que você falou na questão de capacitação é o que eu frisei bem na apresentação, né? Nós estamos focados em capacitação. E tanto é que o Sunways Academy é justamente pensando nisso, né? Para trazer essas novas tecnologias, ensinar para o instalador, desde agora. Não estão ainda regulamentados os híbridos, mas a gente já vai começar a trabalhar isso antecipadamente na questão de capacitação. Na questão de segurança, a Sunways também já tem toda essa parte de monitoramento que eu mostrei, que a gente se reinventou em 2021, pensando nisso também. Né? Melhorar todos os alertas, né, os alarmes que podem acontecer algum problema dentro da instalação, inclusive detecção de arco, e já distribuir isso para 4 níveis. Né? Então, alguém vai ser avisado e alguém vai ter uma solução de pronto atendimento. Né? E, além do que, também, o Sunways ele tem os DPS tipo 2, tanto em CC quanto em AC. E o que o Ricardo falou é importantíssimo, né? Não deixar de usar o string box, né? É uma segurança, né? Dupla segurança que vai fazer bem para todo o sistema e para todo o projeto. Ok? Maravilha, pessoal. Muito bom ouvir isso. Os 3, então, em sintonia com a questão do arco. Isso é muito importante. A segurança do usuário residencial, principalmente, é extremamente relevante, né? Porque a perda pode ser muito grande. Obrigado pela participação de vocês. Muito bom ter vocês aqui conosco no Brasil. Espero que a gente se encontre novamente nos próximos eventos. Pessoal, muito obrigado. Nos vemos em breve.